Olá, seja bem-vindo a mais um Alba em Entrevista. Ela é pós-doutora em Educação, doutora em Difusão do Conhecimento, mestra em Ciências Sociais e Cidadania, graduada em Letras Vernáculas, especialista também em Ensino da Cultura Afro-Brasileira, uma mulher negra, feminista e antirracista. Estamos falando de Mabel Freitas, nossa convidada. Um prazer tê-la aqui com a gente. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar nosso convite. Prazer é todo meu, estou à disposição sempre. Como é que você começou a se interessar pelo feminismo e a luta contra o racismo, Mabel? A partir do momento que a gente se vê enquanto mulher na sociedade e todos os enfrentamentos que a gente faz, que são diários, a gente começa a despertar para essa necessidade. Muitas vezes é uma mulher que nos ajuda a chegar a um outro lugar. E a partir do momento que várias mulheres começaram a abrir as portas para mim, eu também me senti no dever de abrir as portas para tantas outras. Você foi alvo de alguma manifestação racista? Isso contribuiu de alguma forma para você se engajar nessa luta? Sim, lamentavelmente quem tem na pele a cor da noite como eu, a gente sabe que o tempo inteiro os atravessamentos nos afetam. E falar de ser mulher negra, a gente tem uma outra atenuante aí. E o racismo, lamentavelmente, me acompanha. Minha titulação não me blinda. Nos mais distintos espaços, a gente passa por situações que são deploráveis, inclusive situações contemporâneas, como a mais atual, que está aí, mediatizada, da professora dentro de um avião. A gente passa por esses problemas o tempo inteiro. Caso recente que aconteceu num voo da Gol, não é isso? Isso. Mas, graças a Deus, eu não precisei sentir esta dor para ser convocada à militância. A militância se deu a partir do momento que eu me vi convidada a estar com outras mulheres num processo de aquilombamento. Então, quando a gente fala que ser mulher é ser feminista e ser mulher negra é ser feminista antirracista. Quais são os principais desafios da mulher negra no combate ao racismo aqui no Brasil? Primeiro, a mulher negra precisa se conhecer enquanto negra. E o tempo inteiro nós passamos por processos de embranquecimento. E quando a gente volta, por exemplo, na nossa infância, a gente lembra que os nossos cachos, eles não eram acariciados pela professora. Que a nossa família fez questão de sugerir que o cabelo fosse alisado, o que contribui diretamente para a nossa autoestima. Não ser uma autoestima alta, e sim uma autoestima baixa. Então, em geral, eu acredito que as famílias poderiam iniciar de uma maneira menos dolorosa esse processo. E as mulheres negras, em geral, serem convocadas a sair desse espaço, que ainda é um espaço de segunda colocação, terceira colocação. A gente precisa chegar ao topo. E eu, como educadora, acredito que a gente só chega ao topo através da educação. Como é que a gente pode fazer da luta contra o racismo não algo meramente passageiro ou uma tendência de momento, mas sim algo duradouro na sociedade? Se a gente conhece a nossa história, a gente entende que não se trata de modismo. Desde o sequestro em África, nós reagimos nos navios negreiros, nós mudamos as rotas dos tubarões. Os tubarões passaram a acompanhar os navios negreiros porque corpos eram jogados ao mar, então eles tinham uma alimentação o tempo inteiro. Então, ali nós cometemos suicídio, as mulheres que estavam grávidas abortaram. Ali a gente começou as primeiras trocas linguísticas, as primeiras trocas sociais, até porque não pertencíamos aos mesmos espaços. Éramos pessoas, até então, que tínhamos individualidades. E, lamentavelmente, as pessoas querem ver isso como um bloco homogêneo, o que não é. Então, se a gente conhece essa história, a gente entende que resistir para existir sempre faz parte da nossa raça. Então, o tempo inteiro, o convite é conheça a sua ancestralidade e reverencie. E eu aqui não estou falando especificamente de religião, porque algumas pessoas acreditam que quando fala de ancestralidade, obrigatoriamente tem a ver com religiosidade. Ancestral é quem veio antes. E a Conceição Evaristo diz que os nossos passos vêm de longe. E a gente sabe que, desde muito longe, inúmeras mulheres negras abriram mão das suas vidas, inclusive, para eu estar aqui nesse espaço, como pós-doutora, por exemplo. E você avalia que essa luta antirracista hoje é um movimento duradouro e sendo realizado de uma forma apropriada, ou seja, com o apoio da sociedade, dos órgãos públicos em geral, ou não? Bem, a militância ela acontece de várias maneiras.
Eu, por exemplo, acredito que a minha militância seja uma militância acadêmico-profissional. Eu publico no Brasil, no exterior, eu me debruço sobre essas questões em palestras, em atividades acadêmicas, eu formo estudantes, eu, com certeza, contribuo de alguma maneira para que essas pessoas que até então chegam com um currículo muito seco na universidade, elas conseguem revisitar olhares no que diz respeito às relações raciais, às relações de gênero, de orientação sexual, de classe. Então, eu sempre trabalho numa perspectiva interseccional, trazendo várias clivagens identitárias para dialogar. Eu sou mulher, mas eu sou mulher preta, eu sou mulher hétero, eu sou mulher cis. Então, tem outras identificações com as quais eu preciso dialogar. E hoje o que eu vejo é que há sim um movimento antirracista significativo. Agora, existe também uma onda na qual várias pessoas estão surfando e fazem de conta que as coisas estão efetivamente acontecendo. Eu, por exemplo, acredito que um movimento político-social poderia ter uma relevância maior, poderia ser apoiada de uma maneira mais significativa. Depois que Floyd morreu, a gente começou a revisitar que muita gente morre sem ar, mas aqui no Brasil também morre-se sem ar. O preto é sufocado, a preta também é. E, lamentavelmente, a gente espera uma mobilização escandalosamente internacional para a gente entender que é preciso que a gente caminhe numa outra direção. Eu adoro o movimento abolicionista, mas eu preciso respeitar o protagonismo de nós que estamos fazendo essa militância há anos e que precisamos ser ouvidos. Esses discursos ainda não são audíveis em vários espaços, inclusive espaços de poder. E aí eu preciso agradecer, desde já, ao deputado que é presidente da Câmara, Adolfo Menezes, que já deixou à disposição para que uma publicação saia daqui. Então, certamente virá uma publicação antirracista apoiada pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Adolfo Menezes, presidente da Assembleia. Sim, da Assembleia. Como é que você acha que a mídia pode contribuir com o movimento antirracista, promovendo a inclusão, valorizando, por exemplo, a diversidade étnico-racial? Eu acredito que a mídia já tem mudado de alguma maneira, Algumas falas já são falas um tanto quanto mais aceitáveis hoje, independente de o jornalista ou a jornalista ter uma militância dentro dessa área, já lê, já ouve, já convida as pessoas para que elas estejam lá. Então, não basta, por exemplo, encher de jornalista negro e negra se essas pessoas não têm letramento racial. Lamentavelmente, eu terei um discurso de uma presença que não coaduna teoria com prática. Eu gostaria muito de que a presença tivesse um diálogo estreito, endereçado para essas pessoas que realmente precisam nos ouvir. Mas mais do que a presença negra, o discurso precisa ser negro referenciado. Então, a gente hoje consegue ver na mídia inúmeras pessoas que já trazem essa pauta e é palatável, porque algumas pessoas não conseguem sequer ouvir e falam de mimimi. E para mim, mimimi é minha misericórdia para a sua miopia. Porque a gente tem enfrentado o tempo inteiro situações que são estarrecedoras e as pessoas não conseguem dimensionar a dor, e isso realmente é lamentável. Você se refere a pessoas que eventualmente possam não ter o letramento racial, expressão sua. Que conhecimento especificamente é esse que seria tão importante para as pessoas para poderem lutar de uma forma antirracista mais adequada, então? Quando eu falo de letramento racial, eu falo especificamente de a gente entender as situações nas quais estamos imersos e imersas. Não é fácil falar sobre isso. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente passa por situações que são de racismo recreativo e a gente sorri, e a gente naturaliza. A gente acha que é uma brincadeira, que é bullying. Bullying não desumaniza. É diferente. Racismo desumaniza. Então, é importante que esse processo de letramento racial seja um processo no qual as pessoas compreendam que as nossas relações sociais elas precisam ser revistas, revisitadas. Nós temos casos, por exemplo, de racismo institucional que é muito grave. As pessoas precisam se identificar. A famosa carteirada, o famoso adágio, você sabe com quem está falando. Isso é racismo institucional. Eu preciso ser muito bem tratada porque eu sou uma pessoa, um ser humano. Não porque eu chego com um título, não porque eu vou ser entrevistada num espaço, não porque eu vou ser uma pessoa que vou ser homenageada, independente disso. Então, esse tipo de racismo institucional, por exemplo, a mídia poderia trabalhar isso muito mais. E que a gente também, principalmente, fosse convidado não só para falar de racismo, Porque nós temos a nossa formação, eu me debruço sobre essa seara, trabalho com educação antirracista, mas tem
pessoas negras que são arquitetas, advogadas, engenheiras, médicas, e elas têm inúmeros outros conteúdos com os quais elas podem dialogar. Para falar também sobre as suas áreas de atuação, não é isso? Exatamente. Do ponto de vista do poder público, quais estratégicas, por exemplo, você acha que os governos poderiam adotar para promover mais a igualdade racial nos diversos setores da sociedade? Eu acredito que algumas políticas públicas foram criadas, entretanto, elas não são monitoradas e nem avaliadas como deveriam. Principalmente, eu acredito que as nossas vozes precisam ser audíveis nesse espaço. Lamentavelmente, quando eu falo de racismo, eu preciso entender o que é esse racismo, quem passou do outro lado. Então, é importante que a gente tenha essa presença, claro, com pessoas que tenham esse letramento racial para contribuir. Lamentavelmente, a gente ainda está numa espécie de conto de fadas, e aí as políticas públicas são criadas, lamentavelmente, como eu falei, não são monitoradas, não são avaliadas e são replicadas. E aí elas são o tempo inteiro atualizadas do mesmo jeito, de maneira cíclica. Então a proposta é, que tal ouvir essas pessoas que estão nos movimentos sociais? Que tal se a gente convidasse essas pessoas para estarem conosco, juntos e juntas, lidando com essas questões da melhor maneira possível? É importante que a gente pense que, infelizmente, não se trata simplesmente de uma pessoa branca falar sobre questões raciais, mas principalmente que genial, uma pessoa branca ela tem a sensibilidade para ouvir, para entender, mas mais do que isso, é importante que a gente compreenda minimamente de quem passa por isso. E aí eu cito um exemplo. A primeira vez que eu fui fazer a sobrancelha definitiva, não tinha uma touca para caber o meu black. E aí eu fiquei assustada. Eu falei, olha, eu entendo que vocês normalmente atendem outras mulheres que não têm esse cabelo cheio, cacheado, mas é preciso entender que nós também podemos ser clientes, somos clientes em potencial. E aí elas começaram a observar, não, senhora, eu falei, não, se me avisasse eu viria de turbante, por exemplo, daria menos trabalho. E aí esse tipo, por exemplo, de uma situação, talvez uma pessoa que nunca passou por essa situação nunca tenha pensado nisso. Então, a todos os lugares que eu vou, eu sempre recomendo que as toucas sejam maiores. Por exemplo, estou falando de uma coisa muito simples, muito ínfima, digamos assim, mas que para nós tem um significado relevante, porque é você entender que esta outra pessoa, ela também pode estar naquele espaço. Então, quem passou sabe, quem passou sente. A dor é uma dor de você dizer assim, e aí, você vai fazer ou não vai? Como é que você vai a um salão de beleza e a promoção para você ganhar é uma escova? Eu falei, sim, mas eu não dou escova no cabelo. Tem outra promoção? Ah, não tem. Eu falei, então não me interessa ser cliente desse salão. Se tivesse uma hidratação... Por que é hidratação? E aí eu sugiro. Por que é hidratação? Porque a hidratação, tanto para cabelo crespos como para cabelo lisos, é possível, por exemplo. Então eu digo isso porque é preciso ouvir essas pessoas. Então, se nós entendermos em algum momento que as políticas públicas devem ser criadas por aquelas que sentem na pele a emoção de ser negro no Brasil, de ser negra no Brasil, na Bahia, em Salvador, é importante que nós sejamos convidados para que essa escuta sensível, mobilizadora, ela possa dar conta da teoria e da prática. Grande parte das políticas públicas é feita com base em encontros, audiências públicas, ou seja, ouve-se determinados setores da sociedade, mas mesmo assim você acha que não são efetivas essas de combate ao racismo aqui no Brasil? Eu acredito que sim. Algumas pessoas são convidadas e, em geral, algumas pessoas que são convidadas, elas são pesquisadoras e eu tenho todo o respeito em quem pesquisa as nossas questões. Entretanto, é importante entender que quem pesquisa tem dado e esse dado é um dado seco. Um número é muito pouco. Eu sou gente e gente precisa ser ouvida e número não consegue identificar o que é efetivamente aquela quantidade de pessoas que passaram por aquela situação. Elas poderiam dizer de uma maneira diferente. Então, talvez, se a gente estabelecesse possibilidades, por exemplo, em se tratando de academia, de um grupo focal, por exemplo, né, quando eu falo de mulheres que se dedicam a lavar o chão do outro, a fazer a limpeza de uma pessoa, de uma casa, é importante ouvi-la. Mais do que eu que estou contratando, que tal ouvir aquela pessoa? Aquela pessoa certamente tem um olhar diferenciado, ela tem um prisma, uma perspectiva que talvez tenha passado e eu não tenha notado, porque para mim não foi significativo. Então é importante ouvir outras pessoas também que não alcançam a universidade, que não alcançam os eventos que são específicos para essa área, por exemplo. Existem outras vozes que precisam ecoar. E eu acredito que o meu papel é muito esse, de fazer reverberar
essas vozes, porque chegam até mim e chegam até tantas outras mulheres. Pegando carona nesse exemplo que você citou, desse salão que não tinha uma touca para proteger o seu black, como é que a gente pode garantir que as empresas, as organizações em geral, adotem políticas efetivas de inclusão, que promovam a igualdade racial, a representatividade negra em seus quadros também? Mas eu vou pedir essa resposta para o próximo bloco. A gente volta já já. Mabel Freitas, nossa convidada aqui no Albin Entrevista. É um instante só. Já estamos de volta. Nossa convidada, doutora Mabel Freitas, antirracista, feminista. E eu deixei uma pergunta no ar. No mercado privado, ou seja, as empresas, as organizações, como é que elas também podem adotar políticas de inclusão que promovam uma diversidade racial, uma representatividade negra em seus próprios quadros? Bem, hoje já há um movimento nesse sentido. Eu, por exemplo, sou consultora da maior cervejaria. Então, inúmeras empresas privadas hoje já nos contratam. Então, eu sou consultora de relações raciais da Ambev, região Nordeste. Então, eu trabalho com os maiores líderes da Ambev e trabalho também diretamente com algumas pessoas que estão no chão da fábrica, por exemplo. Então, para além da Ambev, que tem projetos incríveis, a gente acabou de ganhar uma premiação sobre isso, a gente tem inúmeras outras empresas que também o fazem. Contratam, dialogam, criam projetos que são institucionais e começam a movimentar a pirâmide que tem dentro da empresa. Então, hoje, quem está na liderança, quem está nos postos que tem uma remuneração melhor, quais condições você dá para essas pessoas estarem ali? Então, por exemplo, quem não tem a língua estrangeira, de que maneira eu posso proporcionar? Pode ser um curso, pode ser uma bolsa? De que maneira eu posso fazer com que as mulheres, por exemplo, consigam outros espaços? Então, tem projetos específicos para mulheres. Então, é especial que algumas empresas que ainda não o fazem revejam essa postura, porque o movimento já aconteceu e já está acontecendo há muito tempo. Você disse que já existe esse movimento, que até presta essa consultoria. Sim. Você percebe uma efetividade nesse esforço? Ou seja, com certeza, já ocorre mudanças em empresas, grandes empresas, ou as pequenas ainda estão correndo com certo atraso, ou não? Eu não tenho uma pesquisa específica sobre isso, então eu não posso tentar fazer uma comparação em nível de todas. Mas eu conheço algumas empresas, e aí eu citei uma porque eu presto consultoria para ela, e as mudanças são significativas. Quando a gente fala, por exemplo, em movimentos que são feitos internos, a gente hoje consegue ver líderes que têm outras interações com os seus liderados. Então, por exemplo, em um dado momento, eu reservei uma sala de cinema e assistimos juntos e juntas ao filme Medida Provisória. E aí, quando as luzes se acenderam, eu promovi um debate. E dentro desse debate, várias provocações aconteceram. Inclusive, estagiários e estagiárias falaram, se sentiram à vontade, as lideranças também. E aí, eu sempre recebo feedbacks dele, né? E aí, num dado momento, falou assim, a partir de agora, meu chefe me perguntou, você demora quanto tempo para chegar aqui? Porque foi um assunto pautado. Né? Olha, eu moro muito longe, eu demoro para chegar aqui. Às vezes eu não me sinto confortável em alguma situação e isso foi muito especial, porque eles começaram a ver essa movimentação dentro. Então, esse é um relato que eu tenho, dentre inúmeros outros, né, de pessoas que iniciaram em um cargo e que hoje já ocupam que trasladam pelo Brasil, mulheres que já ocupam outros cargos de liderança, justamente por esses projetos. Então, há sim empresas que já executam esse tipo de procedimento e a gente convida a todos e todas que ainda não fazem para que também o façam. Como é que você avalia a importância e como conseguir, por exemplo, que a gente promova o diálogo intercultural entre diferentes grupos étnico-raciais? Isso para promover uma troca de conhecimentos, acho que, na melhor das hipóteses, para combater o preconceito também, não? Bem, alguns diálogos já acontecem, só que eles acontecem fora desse espaço da mídia, eles acontecem fora da universidade, portanto, eles não têm a visibilidade que deveriam.
Então, muitas pessoas hoje fazem trocas muito significativas. Temos colegas que fazem trabalhos incríveis, só que eles ainda não foram premiados, eles ainda não foram bem vistos nem bem quistos pela sociedade como um todo. O que eu acho que precisa promover ainda mais é que esses intercâmbios ampliem-se e que a gente reconheça não só a generosidade de quem faz, mas principalmente a expertise, o conhecimento. Mas ampliar para que áreas? Você está se referindo a troca, a intercâmbios que já ocorrem, mas mais no meio acadêmico? Também no meio acadêmico. Mas, por exemplo, há trocas que acontecem que são políticas sociais. Então, uma política social, ela não é uma política pública, ela não está ali, por exemplo, nesse universo, que é um universo voltado para um olhar do Estado ou do município ou da federação. São iniciativas individuais. Então, existem trocas, sim. Eles poderiam servir, essas trocas, poderiam servir de, por exemplo, inspiração para que outras acontecessem em outras instâncias. Mas o que eu quero dizer é que muitas trocas acontecem. Lamentavelmente, quando a gente fala, por exemplo, em produção de saber, a gente acha que está restrita a uma universidade. E eu acredito, por exemplo, enquanto analista cognitiva, que existem comunidades de saberes. Então, um terreiro de candomblé, por exemplo, é uma comunidade de saber. O terreiro de candomblé é uma comunidade cognitiva. Então, existem encontros ali que são salutares, mas a gente só sabe quando o Ministério Público tem uma representante lá, por exemplo. Então, as trocas acontecem, os intercâmbios estão aí. E eles acontecem, como eu disse, desde os navios negreiros nós estamos trocando. Só que, lamentavelmente, não temos uma câmara para expressar, não trabalhamos muitas vezes com escrita, fica na oralidade. Os planos estão aí, não alcançamos espaços de poder e, lamentavelmente, algumas coisas não são feitas. Fica entre a teoria e a prática um hiato significativo e essa vacância é ruim para a gente. Mas é importante, por exemplo, que esses diálogos eles pudessem acontecer em outros espaços. Muitas vezes diálogos acontecem numa periferia da cidade. Então, inúmeras trocas acontecem lá, são intercâmbios muito significativos. E aí alguém, por exemplo, que é um pesquisador, pode aparecer lá, pode achar aquilo tudo incrível e aquilo vira, por exemplo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, mas não necessariamente e nem precisava, porque não precisa de chancela acadêmica. Ali é saber, e são os saberes. E o tempo todo eu falo que nós combatemos o epistemicídio porque deletam esses nossos saberes. É como se nós não criássemos, é como se não fôssemos cientistas, e isso é péssimo. Então, não precisa estar na academia para ter a chancela da universidade para dizer você é uma pessoa que produz conhecimento. Temos mestres e mestras dos saberes que já fazem esses intercâmbios. O ideal seria que tivéssemos o respeito, o reconhecimento para dizer, olha, que bacana, precisamos aprender com vocês. E mesmo assim, por mais óbvia que possa parecer essa pergunta, mas eu quero fazer mesmo assim, qual a importância da educação? E a educação eu falo nos seus diversos níveis, para o combate ao racismo. Quando eu educo uma criança, certamente eu estou promovendo uma outra forma de ser cidadão e cidadã. Se eu promovo uma educação antirracista, uma educação que vai combater a LGBTfobia, combater o sexismo, que abre para a diversidade como um todo, certamente esse cidadão e essa cidadã não terá atitudes que a gente tem hoje como corriqueiras, cotidianas e naturalizadas. Então hoje, por exemplo, existe uma geração que quando se conversa de relação homoafetiva tem um outro olhar, porque a escola já fala sobre isso. Então se a escola consegue falar e naturalizar, por exemplo, algumas escolas, claro, né, não são todas, sobre orientação sexual, quais outras pautas precisam ser levadas? Então, certamente a gente não vai ter um caso como a gente teve de racismo aqui em Salvador, no metrô, no qual 2 crianças passaram e o segurança falou bucha 1 e bucha 2 por causa do black das 2 crianças. E elas choraram muito. E esse caso foi mediatizado, por exemplo. Então, se essas 2 crianças tivessem uma formação tanto familiar, e aí eu falo dessa educação da família, quanto uma formação da escola, o impacto seria bem menor. E hoje a gente fala muito sobre isso, né? Cuidem do que você fala, cuidem todos, né? E todas, porque nós estamos prontos para reagir. Então hoje você vê criança, eu conheço uma criança, por exemplo, que foram falar do cabelo dela. E ela falou, você quer o quê? Minha mãe é rainha, meu pai é doutor.
Então, olhe para ela. Minha mãe é rainha, eu sou princesa. Né? E rainha porque ela realmente é da realeza, né? De um dos blocos daqui de Salvador. Então, é bacana entender essa inspiração que é dentro de casa. Se a professora reforça, certamente essa criança vai ter um outro enfrentamento. Não cabe mais falar sobre Dia da Mãe e Dia do Pai. Não cabe mais hoje você olhar e dizer, eu tenho um filho e uma filha. Aí alguém fala, você tem um casal? Não, você não tem um casal. Você tem um filho e uma filha, porque um casal pode ser homoafetivo. Então, são essas cautelas que hoje a educação precisa descortinar esses olhares. E a gente pode fazer muito mais. Ainda nesse sentido de utilizar a educação como ferramenta antirracista, que estratégias você poderia citar como exemplo para que as escolas possam adotar nessa luta? As escolas precisam reconhecer a necessidade da formação continuada. Eu não gosto do vocábulo reciclagem, porque parece que é um lixo que está reciclando. Ou então capacitação, eu também acho que todo mundo tem capacidade e ninguém vai trazer uma capacidade para mim. Eu gosto mais de curso de aprimoramento, curso de aperfeiçoamento, curso de atualização. Então, se as escolas reconhecem essa necessidade, a gente consegue fluir de uma outra maneira. A gente tem uma lei, que é a Lei 10.639, de 2003. Essa lei faz 20 anos agora. Quantas unidades escolares trabalham com essa lei? Que é para trabalhar com as culturas africana e afro-brasileira. A gente continua falando em África como se fosse um continente homogêneo. Tem gente que acha que a África é um país, que não é um continente. Não sabemos a quantidade de línguas, não sabemos, por exemplo, a quantidade de países que lá tem, a diversidade que lá tem. Então, as escolas precisam reconhecer essa fragilidade conceitual para que a gente possa, a partir do procedimental, trazer propostas pedagógicas diferenciadas e, certamente, na nossa cidadania diária, o atitudinal vai refletir. Não falaremos desse jeito. Hoje eu vejo crianças corrigindo os pais e as mães, né, dizendo, olha, minha mãe, o Mali, o Egito, e consegue identificar. Eu acabei de fazer um trabalho muito significativo sobre povos originários. Eu falei, Dia do Índio acabou. Não existe Dia do Índio. São comunidades indígenas e são várias. E Yanomami não é igual, por exemplo, a Tabajara. São etnias distintas. Então, as unidades escolares mergulharam em etnias distintas, não saíram pintando estudante de tinta guache, colocando cocá, todo mundo que saía travestido da escola de sunga, de biquíni. Então, a escola precisa reconhecer, eu tenho uma fragilidade aqui. Não é tribo, é aldeia. Então, agora a gente precisa identificar esse vocábulo. Por mais que o movimento antirracista tenha sua força e muitos desafios ainda pela frente, não raro a gente se depara com casos de racismo, casos de discriminação racial, algo do gênero. O que, na sua opinião, esses casos revelam sobre a nossa sociedade? Nossa sociedade é racista. Fato. A partir do momento que a gente reconhece, a gente consegue tratar. A cura só chegará quando a gente reconhecer a doença. Eu chamo racismo de chaga social. Mas o tempo inteiro a gente fica num discurso encantado e a gente precisa desencantar esse discurso. Eu não sou racista porque minha mãe é preta, porque meu pai é preto, porque eu tenho um amigo preto, porque meu vizinho é preto, porque minha professora é preta. Esse suposto cartão de visitas de eu conheço alguém preto, não, certamente lhe blinda de passar por atitudes que você sabe que você precisa revisitar. Então, a partir do momento que a gente se reconhece doente, a gente procura cura. Quando a gente não se reconhece, a gente fica desse jeito, fingindo uma fábula das três raças, fingindo uma democracia racial, sem reconhecer que efetivamente somos pessoas desiguais. Quando a gente reconhece a desigualdade, a gente busca a equidade. Eu preciso entender que há pessoas pretas que precisam de uma atenção mais especial do que pessoas brancas. Há mulheres que precisam de um cuidado maior do que homens. Há pessoas homoafetivas que precisam de um abraço muito mais apertado do que o hétero, porque a heteronormatividade está aí escancarada. Então, se a gente reconhece que há clivagens identitárias que precisam de um olhar diferenciado,
a gente certamente vai conseguir avançar e sair desse limbo no qual nos encontramos. Para a gente encerrar, Mabel, como é que, na sua avaliação, a denúncia de casos de racismo, de discriminação racial, contribuem para o combate ao racismo? A denúncia, ela é primordial, porque ela nos dá mais um número. Eu reclamei dos números porque eu digo que número não é gente. Eu preciso olhar muito mais profundamente. Mas essas denúncias são necessárias. A partir do momento que eu subnotifico, eu consigo, lamentavelmente, dizer não vai dar em nada, então eu nem vou tentar. Então é importante que as denúncias, sim, apareçam, mas que a gente possa investigar. Porque cada denúncia não pode ser só um número. Cada denúncia tem um universo, uma família inteira que foi ali, muitas vezes afetada por alguma situação. E se a gente entende que a partir da denúncia a gente vai conseguir imergir de uma maneira mais significativa na complexidade que causou aquilo ali, acredito que a gente consiga sair desse momento que a gente está. E eu acredito muito nisso, porque eu faço a minha parte e desejo que cada um faça a sua. Mabel, muito obrigado pela sua lucidez, pela sua disponibilidade. Um abraço, até uma próxima. Eu que agradeço e estou à disposição. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau.